Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Estamos na reta final, falando sobre vendas, sobre conhecimento especializado. E agora é hora da gente elucidar um pouco mais sobre geração de riqueza. Vamos lá, eu já vou te adiantando, esse vídeo é denso, para variar, só tem vídeo denso pra Cacilda aqui nesse módulo, tá? Só que eu preciso te entregar conteúdo de qualidade, entendeu? Conteúdo água com açúcar e coisinha monótona você tem no YouTube, você tem na internet, a rodo para você. Agora, conteúdo bom, conteúdo pró, conteúdo de qualidade, você tem aqui. Vamos lá. Por isso, eu preciso da sua atenção. Será recompensada a sua atenção, ok? Portanto, foca aqui, porque eu vou expandir a sua mente agora. Tá preparado? Tá preparada? Bora lá. Vou compartilhar a tela para você. E temos aqui aquela imagem de background enfadonho, né? Pessoas trocando algumas mixarias aí em dinheiro. E a ideia é geração de riqueza. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Geração de riqueza. Vamos lá. Para você entender melhor como gerar riqueza, eu preciso que você entenda um pouco melhor o funcionamento do mundo, do cosmos, do universo, chame do que quiser. Isso é um conceito fundamental. Então, vamos lá. Aí, pá, eu já mostro logo de cara uma imagem de um troço aí para você. Caso você não conheça esse troço se chama globo de plasma, tá? Aí você pode estar em uma certa perplexidade aí e falar assim, Carbonaço, o que isso tem a ver com riqueza e com dinheiro, cara? Um troço decorativo que fica jogando uns raios enfadonho. Você me fala que isso tem a ver com riqueza? Qual que é o malabares de farol, a firula mental que você vai fazer para tentar explicar isso daí agora? Calma, jovem, tá? Você vai entender onde eu vou chegar, se você tiver um pouquinho de paciência e abrir a sua mente, ao invés de ficar com a mente obtusa, né, como um prego. Então, abre a mente aí, beleza? Vamos lá. Bora voltar aqui na tela. Vamos lá. O que é um globo de plasma? Você já sabe como é que funciona um globo de plasma? Você sabe do que é feito um globo de plasma? Ó, dica, tá? Dica. Tem plasma, tá? E é um globo. Aí você pensa assim, aí você vai falar que o planeta é tipo um globo de plasma? É, mais ou menos, tá? O foco não é necessariamente um planeta. A ideia é, esse globo de plasma, ele tem um funcionamento físico, um funcionamento eletrodinâmico e químico. Então, é uma parada bem simplificada. Não dá para você comparar o comportamento humano a um comportamento do globo de plasma, certo? Pois é, sim e não. Em certo modo, dá para comparar, tá? De certo modo dá. Por quê? Da mesma forma que os corpos humanos estão digamos assim, sujeitos a leis da física, a energia que flui, ela também está sujeita a direcionamentos, a uma certa inteligência. Da mesma forma que, por exemplo, um código de um sistema operacional está sujeito a uma certa lógica de programação. No caso da energia, é a mesma coisa. Acontece que a energia financeira tem a mesma disposição da energia no geral. Dinheiro e energia são sinônimos, tá? Neste contexto, deste mundo, eu quero que você entenda nesse sentido. Dinheiro e energia são sinônimos, tá? Beleza. Aí você pode pensar assim, tá, e daí? Né, que dinheiro é sinônimo de energia. E daí que, quando você entende o funcionamento de um circuito eletrônico, por exemplo, você entende o funcionamento da energia financeira. Existem, se você é da engenharia e você está vendo esse curso aqui agora, neste vídeo, talvez a sua mente já tenha explodido. Se você não é da engenharia, nem das exatas, e você não manja de eletrônica, não se preocupa. Eu também não manjo,
quase nada de eletrônica. Agora, o que eu manjo é de energia. E eu vou explicar isso para você no limite da minha capacidade. Pode ser que o que eu entenda seja muito pouco para você. Espero que seja o suficiente, tá? Você tem o fluxo de energia no mundo. Da mesma forma que, ao planeta girar, esse processo de giro implica, considerando a disposição dos elementos químicos que compõem o núcleo do planeta, a atmosfera do planeta, implica numa geração de um campo eletromagnético ao redor do planeta, tá? Esse processo funciona de maneira, inclusive, microscópica. Os átomos e os elétrons e aquelas partículas minúsculas também têm um certo giro. Esse giro confere a eles uma característica eletromagnética, de um campo eletromagnético. Aí você pode olhar isso, ouvir isso e falar, e daí? Né? E é normal você pensar nesses termos, até porque isso ainda está muito teórico para ser prático no seu dia a dia. Mas vem comigo que você vai entender onde eu vou chegar. Esse campo eletromagnético, ele tem uma certa potência, ele tem uma certa frequência, ele tem uma certa corrente. O campo eletromagnético, ele indica o quê? O fluxo de uma corrente. Corrente o quê? Elétrica. E na nossa perspectiva aqui, a gente chama de corrente energética, corrente de energia, para ser mais abstrato e fazer a ponte com a energia financeira. Portanto, entenda que, da mesma forma que existe uma corrente energética no sentido eletromagnético, também existe uma corrente energética no sentido o quê? Financeiro. E é isso e é esse o padrão do mercado. Se você olhar o mercado de ações, por exemplo, o mercado de criptoativos, o mercado de especulação de maneira geral, é uma movimentação do mercado, é um padrão de movimentação do mercado, tanto é um padrão que tem gente que enriquece ao estudar esses padrões e se antecipar a esses padrões no mercado. Tem gente que ganha a vida, e eu já atendi mentorados assim, que ganharam muita grana só com essa dinâmica de antecipação de comportamento financeiro do mercado, tá? Ou seja, existem padrões. E esses padrões, eles não são aleatórios. Eles não são aleatórios. Você tem aí, até no próprio, já, digamos assim, na mídia de massa, você já tem pessoas que especulam padrões no sentido minúsculo, no sentido, por exemplo, head and shoulders, sabe? De padrões de triângulos, digamos assim, de compra e venda de ações, e também padrões macro, tá? Numa visão um pouco mais geral. Tudo isso são o quê? São fotografias dos padrões eletromagnéticos da massa das pessoas. O propósito desta aula aqui, deste vídeo, é você entender esses padrões num sentido macro e não apenas num sentido mercadológico, num sentido no ambiente de mercado de ações, é no sentido geral. Para isso, eu vou falar alguns termos que podem ser óbvios para você ou não, e vamos fazer a comparação entre esses termos com a grana, que é o que interessa a gente, e depois para vender, que também é o que interessa, tá? Dentro deste submódulo. Então, no contexto de geração de riqueza, vamos lá. Você tem aqui um globo de plasma. Quais são os componentes de um globo de plasma? Primeiramente, o fluxo energético, ou seja, energia em movimento. Quando você tem energia em movimento, neste caso específico, você tem a corrente elétrica. E no caso das finanças e das pessoas, você tem o quê? Um fluxo energético financeiro. Então, você tem uma corrente financeira, ou pecuniária, se você for mais dos jargões enfadonhos, tá? Mais um termo aí para você. Pecuniário quer dizer simbólico a dinheiro, relativo a dinheiro, tá? Bom, além da corrente energética, você tem o quê? Você tem um condutor energético. E aqui vamos fazer uma pausinha engraçadinha. Condutor energético, velho. Pausa esse negócio.
E pensa só, condutor energético. O que isso tem a ver? Olha só, você não tem condutor de veículos? Você tem condutor de energia. Esse condutor energético, ele pode ser um melhor ou pior condutor de energia elétrica, da mesma maneira que um condutor de energia financeira pode ser um melhor ou pior condutor de energia financeira. Se a sua mente ainda não explodiu, calma que logo mais ela dá um Big Bang, tá bom? Então, um condutor de energia financeira. Como é que você conduz a energia financeira? Tá? Qual é a sua condução? No caso aqui, é em formato de uma bobina, tem um nome engraçadinho, é uma bobina, tá? Que tem esse formato específico, que tem aqui essa disposição. Legal. No caso do globo de plasma, uma bobina. E no caso, olha só, tá? Bobina. Legal? E no seu caso, vamos ver se você sabe qual que é o papel, né? Ao invés de ser uma bobina, né? No caso da energia financeira, quais são os condutores, ou o condutor, ou a condutora de energia financeira no mundo real? Qual que é o nome desse dispositivo? Eu vou até esperar você dar uma pausa, pensar e ver se você consegue entender a resposta. Faz um esforcinho, pausa por 10 segundos, pensa na resposta e tenta ver se é a mesma, tá? Para ver se a gente está indo no mesmo ritmo. Tá preparado? Tá preparada? Se no caso, olha só, se no caso da energia elétrica, o condutor central daquele dispositivo é a bobina, no caso da energia financeira é o quê? Cérebro. Cérebro. Em um termo mais técnico, processador de dados, tá? Porque você pode pegar e falar assim, pô, mas cérebro, Carbonão, tem inteligência artificial aí tudo mais, realmente. Aí, no caso, ao invés do cérebro, seria o quê? Um processador de quê? De informação? Não, de dados. De dados. Dados brutos, dados assim, aos montes. E aí você tem maneiras de processar esses dados, como, por exemplo, em mapas neurais, como machine learning, como o autoaprendizado de um algoritmo, em sucessivas iterações, não é interação. O que é iteração, né? Para quem não sabe o significado do termo, iteração é tipo você pegar e atualizar o seu celular com o feed de notícias na sua rede social favorita. É você iterar, tá? É você dar um F5. É você pegar aquele contexto, aquele conteúdo e rearranjá-lo de uma maneira diferente. Mais ou menos isso, tá? Para ficar mais simples de você entender. Isso é uma iteração. Então, o processamento é o fator fundamental no sentido de conduzir a energia financeira. Processamento de quê? Das informações advindas dos dados. E quais dados? Por exemplo, dados de consumo, dados de comportamento, dados de interação das pessoas, mapa de calor na região do celular, mapa óptico de calor numa tela de computador ou smartphone ou tablet, enfim. Ou seja, a região em que a probabilidade de engajamento é maior do indivíduo. É por isso que, por exemplo, você tem patrocinadores que estampam a marca deles na frente da camisa de um time de futebol, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão associar o que? A marca. Então, isso é um processamento que tem a ver com dados e tem a ver com tomada de decisão. É por isso que milhões e bilhões e muitas vezes trilhões de dólares são gastos com propaganda, com marketing. E aqui eu quero que você entenda a lógica por trás disso. Ao invés de já elucidar uma espécie de opinião politizada, eu quero que você tenha uma mentalidade de riqueza para você, tá? E entenda, portanto, qual que é a lógica
desse sistema, antes de você exercer qualquer tipo de juízo de valor ou opinião. Qual que é a lógica do sistema? As pessoas elas têm maior probabilidade de interagir, de engajar, nem que essa interação seja um direcionamento da atenção do indivíduo quando você tem determinadas regiões que têm maior probabilidade. Por exemplo, a região, se você pegar o celular, a maior porcentagem das pessoas é destra, ou seja, utiliza primariamente a mão direita. E não é por acaso que os botões de celulares, geralmente, tá, em algumas versões, talvez versões mais antigas, estão do lado direito. Por quê? Porque quando você segura o dispositivo, tá, é mais fácil você apertar com o seu polegar direito a região do lado direito do seu dispositivo. E seria mais difícil você apertar do lado esquerdo, tá? Daria um trabalho maior. Por quê? Porque a angulação do polegar ela é mais favorável a você apertar segurando o celular na mão direita, como a maior parte das pessoas fazem, do que na mão esquerda, que daria uma certa dificuldade, tá? É por isso que, por exemplo, você tem aí produtos feitos em massa que levam esse tipo de consideração estatística sobre as pessoas. Então, perceba que a estatística é uma ferramenta poderosíssima na sua tomada de decisão financeira. Porque quando se estuda o comportamento da massa, no sentido econômico, no sentido financeiro, se estuda as probabilidades de vendas, de transações entre as pessoas. Então, esse processamento de informação, vamos chamar de o análogo ou parte associada, tá, à bobina, ou seja, a peça central do circuito e da peça do, enfim, do globo de plasma que a gente está vendo aqui, tá? Ok. Então você tem o condutor energético, o fluxo no geral e a condução da energia. Pô, Carbone, qual que é a diferença entre o fluxo e a condução da energia? Bom, muito simples. Uma coisa é você ter a energia elétrica aí de maneira geral, e outra coisa é você ter a energia elétrica que está, digamos assim, dando energia para o seu dispositivo. Uma coisa é a energia bruta, entre aspas, que está no mundo. O fluxo energético da rede de alta tensão ou rede, enfim, elétrica. Outra coisa é a transformação desse fluxo nos componentes eletrônicos sensíveis e na circuitaria eletrônica do seu dispositivo. Então, é a condução da energia dentro desse globo, dentro desse dispositivo. No caso, numa máquina, por exemplo, que tem um processador, é dentro da máquina, no circuito eletrônico do processador da máquina. No caso do seu cérebro, ou digamos cérebro, é dentro do seu corpo, tá? Ou seja, pensando que o cérebro ele funciona com energia elétrica, é a disposição sináptica do seu cérebro, é o nível de nutrição que você tem, o nível de nutrição tanto em macro quanto micronutrientes, tá? É a oferta energética, a demanda energética que você tem em dado contexto, o seu repertório, e tudo isso no contexto do fluxo energético dentro de você. Uma coisa é um pote, um pote de sorvete que está fora do seu corpo. Outra coisa é você comer esse pote de sorvete, tá? E mandar para dentro aquele monte de energia, tá? O que que essa energia vai fazer dentro do seu corpo? Como é que você vai utilizar essa energia? Você vai ficar sedentário numa poltrona assistindo Netflix, criando adipócitos, criando camadas de gordura, ou você vai pensar, você vai raciocinar que nem sabe, que nem sei lá, entendeu? Que nem um indivíduo que nunca conseguiu antes na história da humanidade raciocinar daquela maneira. Aí você escolhe. Lembrando que o cérebro é o órgão que mais consome energia no corpo humano. Mais do que o coração, mais do que os músculos e tudo mais. Estatisticamente, o cérebro é o campeão de consumo energético. Então, ó, condução da energia. E aí você tem que ter o quê? A oferta da energia associada. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Você tem a condução da energia e você tem o quê? Um ambiente favorável. O que isso tem a ver? Você pode estar se perguntando, como assim ambiente favorável? Nem entendi porcaria nenhuma do que esse cara falou até agora. Calma, jovem.
tá? Calma, jovem. Assim, pensa além da caixinha, tá? Você tem o fluxo energético. Qual que é o fluxo energético? Fluxo do dinheiro, cara, no mundo. Não é no país, é no mundo. No mundo. Fluxo do dinheiro no mundo. Você tem um monte de índice, um monte de mercado de ações, mas isso é o fluxo do dinheiro no mundo, cara. Você quer gerar riqueza? Então entenda como é que funciona o fluxo de energia financeira no mundo. Para começar. Aí tá, aí você tem o quê? O seu cérebro, para não dizer cérebro. Né? Então entenda como é que esse fluxo funciona. Fluxo, por exemplo, como é que você emprega o dinheiro na sua vida? Tá? Bora voltar aqui. Como é que você emprega o dinheiro na sua vida? Você tem alguns custos fixos, alguns custos variáveis, e você tem, pressuponho, uma certa fonte de renda. Tá? Se você não tem fonte de renda ainda, então arruma uma logo, né, para você entender melhor o que eu estou te falando aqui. Vai lá para o módulo 6, veja o módulo 1 de novo, de desejo e tudo mais, faz o seu planejamento organizado e bora! Arruma uma fonte de renda o quanto antes, cara. Se você já tem uma fonte de renda, como é que você gasta essa fonte de renda com você? Como é que você investe essa fonte de renda? E em que você investe? Tem gente que pega o dinheiro que recebe, abre a lata de lixo e joga no lixo. Não literalmente, mas figurativamente. Por exemplo, consumindo um monte de porcarias. Tá? Isso é o quê? É um desperdício. É uma coisa válida de se fazer? Válido é. Tanto é que as pessoas produzem porque tem demanda disso. Agora, você que quer a riqueza, precisa gastar melhor a sua energia. E não só a sua energia física, não só a sua energia digamos assim, mental, emocional, a sua energia financeira. Então, qual que é a alocação de energia financeira na sua vida? Em quais áreas você está alocando, colocando dinheiro? Esse tipo de alocação financeira é a condução da energia na sua vida. Então, quer aprender como é que as pessoas ricas fazem? Estude as pessoas ricas. Elas fizeram livros para você ler. Elas escreveram livros onde elas contam a mentalidade delas. Tá cheio de livro aí, você tem um monte de exemplo também no Brasil, de pessoas que enriqueceram, são milionárias hoje, saindo do zero. Como é que elas fizeram? Elas falam como nos livros. Basta você estudar e aplicar. Então, se você quer uma condução de energia top, veja quem está fazendo uma condução de energia top. Como é que você vê se a condução é boa ou não? Se o dinheiro se multiplica. Se o dinheiro está se multiplicando, a condução é boa. Se o dinheiro está, digamos assim, acabando, a condução é ruim. E isso é contra-intuitivo, né? Meio que ao contrário de, por exemplo, no sentido físico-orgânico. Se você mais acumula energia orgânica e calorias do que consome, você engorda, você ganha gordura. Se você pega essa mesma mentalidade e aplica no dinheiro, você ganha dinheiro. Então, vamos supor que se você tem aí um acúmulo de gordura um pouco incômodo para você, saiba que você é muito bom ou muito boa em poupar energia. E não é piada, cara, não é piada. Você pegando essa mesma mentalidade e aplicando aonde? No dinheiro, você enriquece. Por quê? Porque você está gastando menos e acumulando mais. Então você tem um superávit de energia. Pega esse superávit e extrapola para a parte financeira, pronto. Você passa a ganhar mais dinheiro do que gasta. Isso é super sério. É a gestão energética, financeira, orgânica, mental, enfim, da sua vida, tá? Tá fazendo sentido? A condução da energia, uma coisa é o fluxo normal. Você tem o fluxo de energia no mundo, você tem a comida sendo produzida enfim, consumida no mundo, e aí você tem aquilo que você consome, aquilo que você coloca na sua vida, aquilo que você processa, onde? Na sua bobina, ou no seu cérebro, ou nos seus processadores, no plural. Por quê? Porque você pode terceirizar o processamento de informações para você. Afinal, você não é bobo, você não é boba. O seu cérebro, por mais incrível que ele seja, ele tem uma capacidade limitada de processamento. Por que não terceirizar essa capacidade de processamento com inteligência artificial, por exemplo? Com outros processadores lógicos, por exemplo?
Por que não, digamos assim, você externalizar algumas coisas que estão ocupando espaço mental na sua cabeça para liberar espaço para você pensar em coisas estratégicas? Ou seja, usa uma agenda. Libera espaço na sua cabeça, coloca na agenda. Simples assim. É um exemplo. Né? Ou quando você tem o grupo da mente superior, que você vai ver com mais detalhes no módulo 9 deste curso, você basicamente une um monte de cérebros e de mentes pensantes e de processadores para uma causa que é comum a todo mundo daquele grupo, que é o quê? Pode ser o enriquecimento no seu caso, entendeu? Então, da mesma forma que quando você liga baterias em série, você e liga elas em paralelo, e aí você tem disposições diferentes da tensão e da corrente elétrica, da mesma maneira, quando você dispõe as pessoas, ou como se fossem baterias, mas de maneira bem grosseira falando, de certas maneiras e de disposições de certas maneiras, você tem corrente elétrica diferente ou tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico diferente, no caso financeiro, tá? Isso tudo tem a ver com a condução da energia. Portanto, perceba que condução de energia elétrica tem tudo a ver com condução de energia financeira. É só você fazer a troca na sua cabeça. Quando você for estudar eletrônica, por exemplo, troca. E pense em energia financeira. Ao invés de carteira, pensa em capacitor. Ao invés de, por exemplo, dispêndio energético, pensa em fluxo de energia. Tá? Bateria, no caso do capacitor, eu fui um pouco mais fundo, né? Peguei pesado. Pode ser bateria, por exemplo, tá? E aí você tem o capacitor, que é uma pecinha que armazena um pouquinho de energia elétrica, bem pouquinho, e aí vai soltando em intervalos mais específicos, em condições específicas no circuito eletrônico e tudo mais. Então, faz essa troca dentro da sua mente, tá? Lembrando que, de maneira geral, para não ser extremamente específico e enfadonho, o grande lance é você conduzir melhor a energia financeira na sua vida. E aí você tem um ambiente favorável. Como assim um ambiente favorável? No globo de plasma, percebe que não é uma lâmpada aquilo? Você tem uma lâmpada que não tem aqueles raiozinhos bonitinhos. E você tem aquela porcaria daquele globo de plasma, que você coloca o dedinho lá e o raiozinho vai pro seu dedo, cara. Por que que aquilo acontece? Porque dentro daquele globo de plasma tem um ambiente favorável. O gás que está lá dentro, ele é um gás especial. Ao contrário, por exemplo, do ar normal, que tem aí e não faz raiozinho nenhum, entende? Aquele gás é um gás ionizado, ou seja, é um gás que tem uma certa configuração das partículas lá do gás. Tá? É um gás especial, entendeu? Imagina que é um gás com cheirinho, tem um cheirinho especial lá, tá? Mas não quebra o bagulho para cheirar o negócio, entendeu? É só para ficar fácil de você entender, não é que tem realmente um cheiro, entendeu? É tipo um gás especial. Aquele gás especial, na parte financeira, é o que? Um ambiente favorável. O que é um ambiente favorável para você crescer financeiramente? Um ambiente que as pessoas estão com a mentalidade focada em riqueza, focada em abundância, focada em prosperidade. É um ambiente que as pessoas querem se ajudar mutuamente para todas crescerem. Esse é um ambiente favorável. O que é um ambiente desfavorável? Você tem que entender. Se tem favorável, tem desfavorável. O que é um ambiente desfavorável? É um monte de gente se reunindo para se drogar, reclamar das coisas, reclamar da vida, falar mal da política, reclamar do sistema, fazer fofoca e criticar as coisas de maneira geral. E basicamente terem uma conduta cínica em relação à vida, tá? Para não dizer hipócrita. Beleza? Isso é um ambiente desfavorável para você enriquecer. Se esse é o meio que você está inserido ou inserida, é melhor você trocar de meio. O que é uma conduta cínica? É uma conduta, digamos assim, que não tem um certo grau de entendimento das coisas. Critica aquilo que faz uso. Sabe aquela coisa que a consciência da pessoa vai só até a página 2? Ela critica aquilo que utiliza, e geralmente tem a ver com crítica e utilização, o cinismo, geralmente, tá? Tem a vertente filosófica e tudo mais e tal, mas no termo semântico da palavra, resume-se nisso, tá? Então, se você tá em meio a pessoas assim, tá na hora de você melhorar o seu ambiente, colocar o seu ambiente favorável. Por quê? Porque isso também vai te ajudar ao quê? Você enriquecer, cara. Geração de riqueza. Quanto mais você
tiver num ambiente cada vez mais favorável, mais riqueza você vai gerar. Bora voltar aqui. Eu avisei que o vídeo de hoje ia ser denso, cara. Eu avisei. Então, vamos lá. Olha só, aqui tem um gás ionizado, né? Ou seja, tem espaço para preenchimento de energia. Olha só a sacada. Se você tem espaço para crescer, então cresce. Então, esteja num ambiente em que você tem espaço para crescer. Esse é um grande lance de você manter em mente na sua vida. E olha só, o condutor energético, ele tem, em outros termos, o que se chama de permeabilidade energética. Carboneira, permeabilidade energética, velho. Olha só os termos que você inventa, né? Para falar de dinheiro, cara. Pois é, meu jovem, se você quer o beabá, aí você vai lá no YouTube que lá tem. Aqui é nível hard, entendeu? Aqui é outro patamar. O que é permeabilidade energética? É o quanto o condutor suporta o fluxo de energia em si próprio. O quanto o condutor é capaz de conduzir correntes cada vez maiores de energia em si. Isso tem a ver com permeabilidade energética. E aí você vai ver na física, por exemplo, na eletrônica e tudo mais, que existe uma coisa chamada resistência elétrica. Resistência elétrica. Esse é um ponto fundamental. Resistência elétrica. O que a resistência elétrica implica? Implica em perda de corrente elétrica. Está resistindo ao fluxo. É por isso que o seu chuveiro esquenta. Por quê? Porque a resistência elétrica implica numa transformação da energia elétrica em outra energia, geralmente em calor. Geralmente em calor. Então, você tem uma energia que está naquele, está trincada, está da hora, energia elétrica, energia financeira e tal. E aí você tem o quê? Resistência ou permeabilidade. Permeabilidade é o quê? O oposto da resistência, tá? E aí a resistência perde energia elétrica, perde energia financeira e vira outra coisa. Então, se o dinheiro não para na sua mão, é porque o quê? Você tem muita resistência à energia financeira e pouca permeabilidade à energia financeira. Não sabe lidar com a energia financeira. Da mesma forma que uma resistência de chuveiro tem uma resistência elétrica e transforma aquilo em calor, você pode transformar o seu salário em guloseimas, em fast food, em um monte de assinatura de produtos, em várias coisas que vão diminuindo o quê? A quantidade de energia financeira na sua vida. E aí você fica com a energia, só que em outras modalidades, em outros formatos. Esse é o grande lance. Então, quanto maior a sua permeabilidade energética, melhor você é capaz de manusear o dinheiro, manusear a energia financeira. E esse manuseio é para quê? Para que ela se multiplique, para que o dinheiro gere mais dinheiro, entende? No caso, como isso gerará mais dinheiro? Conforme você fizer o dinheiro trabalhar para você, através do quê? Da sua inteligência. Você pode ter um investimento, você pode brincar na bolsa, você pode ter aplicações financeiras, aí é com você, você pode ter o seu negócio e tudo mais, pode ter sua renda passiva, aí não interessa. O que interessa é o quê? É você fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar buscando dinheiro, sacou? E para isso você precisa ter o quê? Permeabilidade energética, precisa saber lidar com o dinheiro e não querer gastar logo. Ai, chegou o dinheiro, tem que gastar. Não. Chegou o dinheiro, tem que o quê? Gerenciar o dinheiro, entendeu? É a diferença na mentalidade, tá? Então, permeabilidade energética é uma propriedade do condutor energético, ou seja, do seu cérebro. Olha só, e aí mais detalhes, tá? Mais detalhes, vou colocar aqui na colinha para ver melhor, tá? Mais detalhes nos módulos subsequentes. Minha colinha bugou, tá? Então até caiu o microfone aqui, velho. Então, mais detalhes nos módulos subsequentes. Voltou. Módulo 12. Módulo 12, tá? Cérebro. Permeabilidade energética. Muito importante. Que outra propriedade tem? Movimento. O movimento do quê? Da energia, da corrente elétrica. Então, é o quê? O movimento do mercado. Tá vendo como está se encaixando as pecinhas? O movimento do mercado. E aí, olha só.
para terminar de dar uma fritadinha nos seus neurônios. Fluxo energético do dinheiro é uma propriedade do quê? Da energia inteligente. Você vê que no livro o autor faz menção ao quê? Inteligência infinita. Opa, inteligência, energia inteligente. Será que tem a ver? Sim, tem a ver. A energia infinita é uma propriedade do universo. Agora, a energia infinita por si só, ela não tem inteligência. E aí cabe a você, que supostamente tem inteligência, tá? Fazer o melhor uso da energia infinita que está aí no mundo. Tá? Então, para isso você precisa usar a inteligência. E você acha que essa inteligência será melhor usada assistindo Netflix ou correndo atrás do teu sonho? Você acha que a inteligência será melhor usada trabalhando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, ou deixando que outras pessoas decidam a sua vida por você? Então, use com inteligência a energia. Porque pode ter certeza que se você não protagonizar a utilização da energia na sua vida, outras pessoas irão. E adivinha só, elas não estão muito aí para como essa energia vai fluir na sua vida, sacou? E aí você tem o quê? A resistência ao fluxo de energia inteligente, e aí você tem condições que podem ser de eficiência ou de ineficiência em relação à condução da energia inteligente. O que é uma condução ineficiente? Quando você tem intransigência cognitiva, quando você tem muitas situações de dissonância cognitiva, em que você é apresentado ou apresentada com duas situações e você não consegue conciliá-las, não consegue criar um link entre elas. Wishful thinking, raciocínio fantasioso, conforme mencionamos aí nos vídeos anteriores. Veja lá o exemplo do time de futebol da escola, para você entender como é que funciona o wishful thinking no passo a passo. Veja lá o módulo 2, onde eu falo sobre o processo, a estrutura do processo de wishful thinking em comparação com o processo de fé, tá? Então, assim, aqui você tem tudo. Tudo que você precisa, você tem aqui, dentro do seu curso, tá? Obsessão. Obsessão também é uma maneira de ineficiência. Por quê? Porque fecha a mente ao novo. É como se você fechasse o circuito ao input de nova corrente elétrica. Então você fica trabalhando apenas com energia existente e aquilo, como existe a transformação de energia, a quantidade de energia financeira no circuito fechado diminui ao longo do tempo. É por isso que a inflação existe e o valor do dinheiro ao longo do tempo diminui. Então, se você quer superar essa tendência de decaimento ou tendência de deterioração da energia, da mesma forma que a energia elétrica se deteriora nos circuitos a uma taxa que pode ser irrisória, mas é significativa ao longo tempo, ao longo termo, também faça uso dessa ciência em relação à energia financeira, sacou? Então, se antecipe a deterioração da energia financeira na sua vida. Se antecipe como? Diminuindo a resistência que você tem ao fluxo da energia inteligente na sua vida. Não é a qualquer coisa, tirar a resistência a qualquer coisa. Muitas vezes a resistência é preponderante, mas às vezes a sua resistência também te impede a ganhar dinheiro. Como? Por exemplo, naquele exemplo do time de futebol da escola. Ao evitar fazer algo novo, ao evitar se expor, ao evitar pensar diferente, ao evitar interagir com uma pessoa diferente, ao evitar, ao deixar de fazer, ao procrastinar, tudo isso vai deteriorando o fluxo de energia inteligente financeira na sua vida. E, consequentemente, aí você fica com menos dinheiro, caramba. Ou seja, quer mais dinheiro? Então aprende como é que funciona a energia inteligente na sua vida, se adeque a esse fluxo de energia inteligente, tenha adaptabilidade o suficiente para você se antecipar ao mercado, para você entender como é que está a pegada do mercado, para você entender a maré do mar do mercado atualmente e possivelmente futura também. Mantenha a mente aberta, tenha fé e confiança na sua capacidade, na sua técnica, na sua habilidade, que aí você vai gerar mais riqueza para você. Você vai gerar mais riqueza para as pessoas. Tá fazendo sentido isso para você? Tá ficando mais claro? Tá? Eu avisei, esse vídeo ia ser meio denso, mas é um vídeo massa, é um vídeo da hora, cara. É um vídeo
muito louco, entendeu? Para você abrir a sua mente em relação à maneira que você enxerga o mundo, cara. Portanto, perceba que quanto melhor você enxergar e fazer essas conexões, esses links no mundo, melhor será a sua obtenção de dinheiro, tá? E, portanto, a sua geração de riqueza de maneira geral. Beleza? Combinado? Bom, no vídeo de hoje é só. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Já é coisa pra caramba, legal? Vejo você no próximo vídeo, onde vamos continuar. Tem mais coisa? Pois é, tem mais coisa para falar, tá? E agora falamos sobre geração de riqueza. Eu vou falar sobre diferença de potencial em relação à energia. É um tópico muito importante para você ter em mente em relação a vendas. Vai te ajudar a você vender mais e melhor, vai te ajudar a você ter mais fluxo de energia financeira na sua vida, portanto, assista, é um dos vídeos fundamentais para você se dar melhor na vida e por enquanto é só, até o próximo vídeo!